Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras. Boa tarde, presidente. Boa tarde, as pessoas que nos assistem. Eu queria, primeiramente, dizer que lamento profundamente o que aconteceu ontem na Escola Estadual Sapopemba. Lamento profundamente a morte da estudante Giovana e presto aqui as minhas sinceros sentimentos à família da Giovana e também de toda a comunidade escolar que, diante de um fato como esse, sofre, tem dores, tem sequelas, precisa de acompanhamento psicológico, precisa de incentivos. Então, diante do fato que aconteceu ontem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é demonstrar nossa solidariedade com a comunidade escolar, demonstrar nossa solidariedade com a família da estudante que foi assassinada e demonstrar os nossos profundos sentimentos a todas as pessoas envolvidas diretamente nesse caso. Mas eu queria abordar aqui a raiz desse problema, que é a violência, que não é a violência das escolas, é a violência contra as escolas. Por quê? Porque a gente vê que nos últimos anos esse tipo de violência nas escolas ele tem aumentado. Esse tipo de ataque armado dentro das escolas tem aumentado. E isso só pode ser o resultado de uma política de incentivo ao uso de armas. Tanto pelas legislações que flexibilizaram o uso de armas nos últimos anos, quanto pelas redes sociais, pelos jogos que incentivam também esses jogos e essas redes sociais com armas e discursos de ódio. Nós temos aqui na Câmara Municipal uma frente parlamentar em defesa das escolas contra a violência e discursos de ódio que o nosso mandato preside. E o nosso diagnóstico é exatamente que nos últimos anos, com o avançar da proliferação das armas e com o avanço do discurso de ódio, que é o discurso racista, o discurso machista e misógino, o discurso LGBTfóbico, o discurso nazista, que tudo isso fez aumentar a violência que ultrapassa os muros e adentra o ambiente escolar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a raiz desse problema está na sociedade, que está cada vez mais violenta e se utilizando de instrumentos de violência como as armas e como o discurso de ódio. E eu queria dizer que sempre que acontece um caso como esse, a primeira política que vem à mente das pessoas é: vamos vigiar e punir. Vamos colocar detectores de metais, vamos colocar câmeras, vamos aumentar a punição. E eu digo, pode-se fazer tudo isso, mas isso não vai resolver o problema. Sabe por quê? Sabe que detector que a gente tem que ter? Nós precisamos de um detector de ódio. Vamos espalhar detectores de ódio, porque o ódio ele precisa ser eliminado da sociedade. O ódio às mulheres, o ódio aos negros e negras, o ódio às pessoas LGBTQIA+, o ódio àqueles que são diferentes, o ódio aos palestinos, o ódio que está espalhado por toda parte com a intolerância, com discursos extremistas, com discursos bolsonaristas. Esse ódio, ele precisa ser detectado e ele precisa ser eliminado, porque ele é a raiz da violência. A raiz da violência é esse ódio. E por isso que a gente precisa, sim, pregar a paz. E a paz não é um discurso vazio. A paz precisa de políticas públicas. Tanto de políticas públicas acolhedoras, que nesse momento significam ampliar o acesso desses jovens a psicólogos, a assistentes sociais, porque inclusive o Tarcísio vetou o PL que tratava de colocar
psicólogos em todas as escolas, está querendo diminuir as verbas da educação. Então, como é que você vai ter uma escola acolhedora sem profissionais? Como é que você vai ter uma escola acolhedora com menos recursos para a educação? Nós precisamos de escolas acolhedoras, de escolas que propagam uma cultura de paz. E isso não é um discurso vazio, começa por ter estrutura. Começa por ter políticas nos currículos escolares que falem de igualdade de gênero e igualdade racial. Começa por ter nos currículos escolares Paulo Freire, como disse aqui o meu colega Manuel Del Rio. Nós precisamos de mais Paulo Freires, porque Paulo Freire pregava a paz e não Bolsonaro e bolsonaristas que pregam o ódio e que pregam a guerra. Obrigada, presidente.